Olá, olha só, esse vídeo tem o objetivo da gente discutir um pouco acerca dos mecanismos da reencarnação, né? Como se dá a reencarnação? Como é que se processa, né? Como é que une-se de novo o espírito ao corpo? Nós sabemos que a reencarnação ela tem aí a grosso modo, duas formas, né? Dois tipos de reencarnação. A reencarnação planejada e a reencarnação compulsória. Não que a compulsória também não seja planejada, mas não tem a participação do espírito reencarnante no planejamento. Mas não é isso que nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir um mecanismo. Como é que se dá essa ligação fluídica do espírito reencarnante com o seu novo corpo? Bom, para começar, eu vou fazer uso aqui do Livro dos Espíritos, na sua pergunta 167, que a pergunta que Kardec faz é: qual é o objetivo? Qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Então isso já é para dar uma base aqui a gente. Por que o da reencarnação? Porque sem reencarnação não existiria justiça divina, né? Porque nós temos tantas diferenças no mundo de pessoas, tanto fisicamente, espiritualmente e etc. Porque é necessário e a reencarnação coloca tudo no seu devido lugar, né? Quem hoje é rico, ontem foi pobre e vice-versa, né? Quem hoje tem um corpo bonito, já teve um corpo feio e vice-versa. Quem é pobre, aliás, quem nasceu em um país com mais condições de desenvolvimento cultural, hoje pode nascer num país com menos desenvolvimento e assim vai, enfim. É as idas e vindas de acordo com a necessidade. E ele ainda faz a seguinte pergunta. Na 171, Kardec pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Ou seja, é uma misericórdia divina a reencarnação. Sem ela não existiria a justiça divina nem a misericórdia. Deus sempre vai dar uma nova oportunidade de resgatar o erro, assim como um pai dá uma nova oportunidade a um filho. E olha só o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. No primeiro item desse capítulo 8, que é o item chamado Deixai vir a minhas criancinhas, mais precisamente no ponto 4, né, desse subitem, desse subtítulo, né, Deixai vir as minhas criancinhas, o item 4, melhor dizendo, né, tem uma parte aqui que ele vai falar justamente, ele vai começar a falar justamente do mecanismo da reencarnação, como isso se dá, como dá essa ligação, né, essa ligação do espírito com o novo corpo, como isso se processa. E ele diz o seguinte: desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Veja só, o espírito, quando prepara-se para reencarnar, e aí ele liga-se ao embrião, né? A partir daquele momento, ele está reencarnando. A partir do momento que há a concepção e o óvulo, o espermatozoide consegue entrar no óvulo e forma-se um embrião, o espírito reencarnante, aí ele já está ligado. Então, quando vão se passando as semanas da gestação, passando-se os meses, o espírito começa a passar por uma espécie de torpor, de confusão mental, onde ele vai começando a esquecer quem ele é.
Não é que as memórias sejam perdidas, como muita gente erroneamente diz. Não é perdida. Perdida você perdeu, não recupera mais. As memórias vão sendo guardadas em um arquivo do seu subconsciente. Uma gavetinha lá do seu subconsciente. Abre lá um arquivo e vai sendo guardado lá, né? Essa é a analogia. Então, o que é que acontece? Ele vai entrando numa espécie de torpor, de confusão mental, onde ele vai esquecendo, você vai entrando num sono profundo e vai esquecendo-se de quem ele é e vai guardando sua memória no subconsciente para começar um novo arquivo do zero, limpo, uma nova memória. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, ele vai começando a moldar o seu perispírito, né? Para você que está chegando nesse vídeo agora não sabe, ainda é curioso na doutrina espírita e não sabe o que é perispírito. Perispírito é o corpo fluídico do espírito. Eu aconselho que você recorra ao livro dos espíritos ou faça uma busca aqui no Google mesmo, aqui na internet, que você vai achar esse termo perispírito e as explicações sobre o que é perispírito. Mas é o corpo fluídico do espírito, né? Então, o perispírito ligando-se, que já está ligado àquele corpo, o novo corpo, ele vai moldando-se para... aliás, ele vai transformando o próprio corpo. Ele, o perispírito, é quem vai moldando o novo corpo. Obviamente que respeitando a herança genética dos pais. Ou seja, uns pais negros, com avós maternos e paternos negros, não vai ter um filho galego, né? Dificilmente. A não ser que lá na árvore genealógica tenha alguém que passou esse gene, mas se não tiver, não vai ter um filho galego. Por quê? Porque o espírito tem que respeitar a herança genética dos pais. Agora, quando eu digo que é o perispírito que vai adaptando-se, moldando o novo corpo, obviamente que não é o espírito que faz isso de forma consciente. Ele tem a ajuda da equipe reencarnacionista, dos espíritos que trabalham na reencarnação. Sempre há um espírito que é designado para tratar de cada reencarnação. Então o espírito vai lá e faz todo esse processo por ele, tá certo? Porque ele vai entrando no estado de sonolência. Então ele, espírito, através do seu perispírito, que vai moldando o novo corpinho, né? Porque é aquela coisa. E o perispírito ele é maleável, ele é moldável, né? Então ele adapta-se a tamanho, a expansão e etc. Então um homem que desencarnou tem 1,80 m, ele vai agora ocupar um corpinho pequeno. Então ele tem que se modificar. E essa modificação acontece dessa forma. O perispírito, o espírito reencarnante, é que vai moldando o novo corpo, obedecendo à herança genética dos pais, né? E isso fica muito mais detalhado em um livro intitulado Energia. É esse livro aqui, ó. Energia. É um livro do médium Robson Pinheiro, escrito por 3 espíritos. Robson Pinheiro apenas psicografou o livro. Ele foi escrito por 3 espíritos: André Luiz, Joseph Gleber e José Grosso. Esses 3 espíritos que editaram esse livro. E olha o que é que ele diz aqui, em um dos seus capítulos. Muito interessante. Muito bom isso aqui. Ele diz o seguinte, nesse livro: ao se formar um novo ser, com a união de uma consciência ao embrião, a consciência é o espírito, tá certo? A gente entende por espírito. Com a união de uma consciência ao embrião, entra em cena um novo fator que vem constituir a vida nascente e contribuir para a sua eclosão. É o fluido ou energia vital, absorvido no seio do cosmos e transformado em substância que gerencia os movimentos, a saúde e a vitalidade orgânica, obedecendo à programação da consciência relativa ao período a ser vivido. Fluido ou energia vital. O espírito que se liga ao seu novo corpo através do perispírito, ele precisa de uma substância que o ligue a esse momento. E essa substância, ao mesmo tempo, é a substância que vai dar vida, animar o novo corpo. O espírito traz a consciência. O espírito anima o corpo, por assim dizer. Mas ele precisa de algo que o ligue a esse novo corpo. E é isso que ele diz aqui.
O fluido é energia vital. E ele fala o seguinte: absorvido no seio do cosmos, ou seja, a energia vital ela está no meio ambiente, está em qualquer lugar do universo. O que nós espíritas também conhecemos como princípio vital. Então é isso que o espírito reencarnante, através da ajuda do espírito ou da equipe de espíritos reencarnacionistas, usa para fazer com que o espírito se acople no novo corpo, tá certo? Uma vez que ele fica ligado célula a célula, molécula a molécula. E ele prossegue. A mensagem inserida no DNA representa a materialização da programação espiritual, que imprime nas moléculas as definições, os projetos e a trajetória a ser seguida pelo indivíduo. A energia vital é concedida a cada novo ser conforme a característica e o conteúdo das vivências programadas, as quais estão codificadas no DNA. O que é que ele quer dizer aqui? Ele está falando de vitalidade. Olha só. O espírito, ele é programado, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que o espírito que está reencarnando está programado que ele viva até os 70 anos. Então essa vitalidade que o espírito vai transmitir através do perispírito para o seu novo corpo é como se ele estivesse recarregando uma bateria que vai durar até os 70 anos. Então, digamos que esteja programado para que ele nasça com a saúde perfeita, aos 4 anos de idade seja matriculado na sua primeira escolinha, lá para os 18, 17, 16 anos, não sei, lá para a juventude, ele complete o seu segundo grau, o que hoje é o ensino médio, né? Faça um vestibular, um Enem, passe. Lá para os 22, 23 anos, ele torne-se um profissional em qualquer área, sei lá, um engenheiro, um médico, seja o que for. Está programado para que ele, com determinada idade, reencontre-se na Terra com aquela pessoa que ele projetou de casar e ter filhos. E aí, está projetado também que ele vai ter uma carreira assim e assado. E aí vai até os 70 anos. Acontece que nós não temos um destino, nós temos um projeto. Eu estou falando isso aí de projeto reencarnatório. Ele deveria cumprir isso. Mas nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. Por mais que nós tenhamos nosso guia espiritual, nossos anjos guardiões, eles não fazem nada por nós. Eles nos incentivam e nos ajudam, mas quem tem que fazer somos nós. E lá pela sei lá, 20 anos, não sei, quando ele já tem consciência de si, quando ele pode fazer suas próprias escolhas, ao invés dele seguir com esse projeto reencarnatório, ele escolhe usar drogas, beber, viciar-se em sexo e etc, etc. E aquela programação reencarnatória da sua bateria que foi recarregada através do DNA, como ele explicou aqui, que deveria viver até os 70, ele abrevia sua vida e só vive até os 40. Por quê? Porque fez mau uso do corpo. Mau uso do corpo. Então, não existe aí um destino. Existe uma programação. Essa programação é baseada justamente nas vivências desse espírito. No que ele já fez, o que ele já colheu, as experiências que ele já passou, o conhecimento que ele tem. Isso é que vai definir o seu projeto reencarnatório, as provas e expiações que ele deverá passar e que ele poderá suportar. Mas ele pode falhar, como nós falhamos e muito. Então o que é que acontece? Ele pode abreviar a vida que era para viver 70 anos e viver 50. Por quê? Porque fez mau uso disso. Ele escolheu mal. Não é isso? Ao contrário também pode acontecer. Ele estava previsto que ele vivesse 70 anos, mas ele viveu tão bem, cuidou tão bem da saúde e principalmente praticou tanta caridade, foi um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, e ele acabou plantando sementes que colheram frutos tão bons aqui na Terra, e que às vezes a espiritualidade precisa que ele passe um pouco mais de tempo aqui, e aí há uma readequação ao seu projeto reencarnatório. Ao invés de ele viver 80 anos, por causa de tudo isso que ele fez e por causa do meio que ele vive, que interage com ele mutuamente,
ele pode ser que ele tenha um prolongamento da sua vida, uma moratória, e ele consiga ficar aqui mais tempo do que os 80 anos. Mais 5, mais 2, mais 3, mais 10, enfim. Mas isso são os mecanismos da reencarnação. O espírito reencarnante molda o seu novo corpo. E o projeto de vida, ele passa pelo projeto reencarnatório através dessa ligação que o espírito, através do perispírito, tem com o corpo. E todo esse projeto, ele é gerenciado através do DNA, a genética. A genética, juntamente com o espiritual, é que determina o processo reencarnatório e o projeto de vida baseado na vivência daquele espírito. Bom, espero que eu tenha sido claro. Espero que vocês tenham entendido. Isso é o que eu espero. Mas é isso. Reencarnação é algo bem legal de se debater, bem interessante, e que a ciência já debate isso, né? Alguns cientistas, não a ciência em si, mas alguns cientistas já debatem isso. E o Espiritismo vem aí desde 1857, debatendo, conversando, exemplificando e estudando o processo reencarnatório. E obras complementares como essa aqui, elas ajudam muito, muito a compreender o processo reencarnatório, o projeto reencarnatório e como isso se dá, né? Como é que o espírito tão grande morreu, desencarnou em sua última vida com 1,80 m e reencarna num corpinho pequenininho. É dessa forma, moldando-se, tá certo? Então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. Sei que muitos de vocês que vão assistir isso aqui talvez não concordem. É um direito. Mas a minha intenção aqui é apenas provocar. Eu sou um provocador. Provoco para que vocês busquem o estudo, que o estudo é sempre muito bom, tá certo? Eu usei hoje o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espírito, e o livro Energia, psicografia de Robson Pinheiro pelos Espíritos André Luiz, Joseph Gleber e José Grosso, tá certo? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.